Tu já achou que tinha lipedema? Ou conhece alguém que teve o diagnóstico de lipedema? Esse é um tema que vem ganhando muito espaço, principalmente nas redes sociais. E junto com isso vem muita informação misturada, desde evidências bem embasadas até protocolos milagrosos que prometem tratar a condição só com alimentação. Hoje a gente vai organizar o que a gente tem de evidência científica sobre o lipedema, mas principalmente com foco no que você precisa saber. O que é essa condição, como ela se manifesta e o que a ciência tem ou não tem para dizer sobre intervenção nutricional no lipedema. A gente vai passar por definição, fisiopatologia, diagnóstico diferencial e revisar cada estratégia nutricional que aparece na literatura e na prática clínica, sempre, claro, baseado em evidências. Eu me chamo Bruna. E eu me chamo Carol, e esse é o Nutrição em Pauta. Antes de a gente entrar na fisiopatologia, vale trazer um contexto importante. O lipedema é uma condição prevalente, que afeta cerca de 10% da população feminina adulta. Entretanto, o lipedema é uma condição ainda amplamente subdiagnosticada. E estima-se que o tempo médio, desde o início dos sintomas até o diagnóstico, ultrapasse 10 anos. E esse atraso acontece em grande parte porque o lipedema ele se manifesta como um acúmulo de gordura subcutânea. E isso faz com que essa condição seja sistematicamente confundida muitas vezes com sobrepeso e obesidade. Só que o padrão de distribuição de gordura ele é diferente, assim como os sintomas também são diferentes e a resposta ao tratamento também é diferente. Mas como o acúmulo de gordura é o sinal mais visível, acaba que por muitas vezes a avaliação para por aí. Na prática, isso significa que muitas mulheres passam por várias tentativas de emagrecimento, muitas vezes sem resposta, e isso é associado a uma baixa adesão, quando na verdade é fisiopatologia. O lipedema é uma doença crônica progressiva que afeta o tecido adiposo subcutâneo e ele vai ser caracterizado pelo acúmulo de gordura anormal, bilateral, simétrico, principalmente em membros inferiores, mas que também pode acometer membros superiores. Além disso, esse tecido ele é resistente a intervenções convencionais como exercício, dieta, perda de peso, o que é um ponto central na prática clínica. Um dos critérios mais característicos, inclusive, é a preservação dos pés e das mãos, criando o que a gente chama de sinal do manguito. E aí isso traz uma certa desproporcionalidade bastante marcante. Além disso, esse tecido não é homogêneo. Muitas pacientes relatam uma textura nodular ou irregular que reflete alterações estruturais desse tecido adiposo. Outro ponto muito importante é a dor, e ela pode aparecer de várias formas diferentes. Pode ser constante, pode ser intermitente e também pode aparecer somente ao toque. Além disso, é muito frequente a presença de hematomas, mesmo com traumas mínimos. E vale lembrar que o diagnóstico é essencialmente clínico. Não existem biomarcadores, exames laboratoriais ou exames de imagem que confirmem o lipedema. Um consenso internacional recente da Lipedema World Alliance, publicado em 2026, estabeleceu 59 declarações de consenso sobre definição e manejo do lipedema, destacando a necessidade de critérios diagnósticos padronizados para a condição. Por mais que exames de imagem como ultrassom, ressonância magnética ou tomografia computadorizada possam corroborar com o diagnóstico da condição, mesmo após décadas de descrição na literatura, esse ainda é baseado na história clínica e na avaliação física. Como a gente já comentou, o tecido adiposo no lipedema não se comporta como uma gordura convencional. Ele está inserido em um microambiente que é alterado. O que a literatura traz e descreve é uma combinação de uma hipertrofia adipocitária dependente do estágio, uma inflamação crônica de baixo grau e uma disfunção microvascular e linfática. E tudo isso acaba explicando os sintomas que aparecem ao longo do dia, como dor, edema e fragilidade capilar com hematomas. E um ponto importante, o lipedema, ele geralmente se inicia ou piora em momentos de transição hormonal, na puberdade, na gestação ou na menopausa, o que sugere um componente endócrino importante, mas ainda em investigação. E aqui vem mais um ponto central agora para a nutrição. Esse tecido também responde de forma diferente ao déficit calórico. Ou seja, a pessoa pode perder gordura em outras regiões,
mas o tecido afetado pelo lipedema resiste. Vale lembrar que o diagnóstico ele é feito exclusivamente por um médico. Porém, vale ressaltar aqui que existem 3 diagnósticos diferenciais que são comumente confundidos com essa condição. E os principais são obesidade, linfedema e lipohipertrofia. Na obesidade, a gente tem uma distribuição de gordura mais homogênea e não associada à dor. Já no linfedema, a gente tem um acometimento dos pés, que pode ser unilateral, com edema e com cacifo. E na lipohipertrofia, a gente não tem dor e também não tem uma fragilidade capilar observada no lipedema. Um ponto importante é que as pessoas com lipedema em estágios iniciais frequentemente não apresentam alterações metabólicas típicas da obesidade, como diabetes tipo 2 e dislipidemia. Isso só reforça que a gente está falando de um tecido com comportamento metabólico distinto. O maior erro no manejo do lipedema é tratar essa condição como obesidade. E o segundo maior erro é prometer que a alimentação por si só vai resolver uma condição estrutural. O papel do nutricionista não é fechar diagnóstico. Isso é competência médica. O papel do nutricionista é reconhecer o padrão, não atribuir falta de resultado à falta de esforço, encaminhar para a avaliação especializada quando o quadro levantar alguma suspeita e aí sim, se diagnosticado, auxiliar no tratamento. As evidências quanto às intervenções nutricionais no manejo do lipedema ainda são limitadas e de qualidade metodológica variável, baseadas principalmente em estudos pequenos, relatos de caso ou consenso de especialistas. A gente não tem, até o presente momento, ensaios clínicos randomizados de grande escala com a nutrição sendo a intervenção principal nessa condição. Uma revisão de escopo, publicada em 2025, concluiu que não existe tratamento nutricional ou suplementação nutricional que tenha evidência estabelecida para o lipedema. Mas isso não significa que a nutrição não tem um papel importante no tratamento dessa condição. Dietas específicas vêm sendo exploradas para o lipedema, porém essas evidências são em parte indiretas, focadas no mecanismo de ação da doença. Um estudo transversal publicado em 2025, feito com 60 mulheres com lipedema, demonstrou que um alto índice inflamatório da dieta estava associado com um nível maior de citocinas pró-inflamatórias, enquanto que uma maior adesão ao padrão alimentar mediterrâneo estava associado com menores índices desses marcadores inflamatórios. Todavia, vale ressaltar que, além de associação com a dor e com a qualidade de vida permanecerem incertas, esse tipo de estudo não reflete a causalidade. Por sua vez, um ensaio clínico randomizado publicado em 2024 com 70 pacientes comparou uma dieta de baixo carboidrato com uma dieta controle, ambas com 1.200 calorias por dia por 8 semanas. O que os autores demonstraram como resultados é que o grupo intervenção apresentou uma redução maior da dor em comparação com o grupo controle. Porém, por mais que os resultados sejam interessantes e promissores, uma revisão sistemática de 2025 destacou que as evidências disponíveis atualmente na literatura apresentam majoritariamente um risco de viés moderado a alto, um número amostral pequeno, entre outras limitações, o que acaba impedindo a extrapolação desses resultados. De forma geral, as evidências presentes na literatura até o momento não são suficientes para embasar uma recomendação universal. Todavia, uma alimentação equilibrada, baseada em alimentos in natura, minimamente processados, rica em fibras e com fontes de ômega 3, pode trazer benefícios à saúde de forma global. Lembrando que o objetivo da nutrição aqui não é necessariamente o emagrecimento, é modular a inflamação crônica de baixo grau, melhorar os sintomas e também apoiar o tratamento. Cabe destacar que o tratamento do lipedema é multiprofissional e precisa ser organizado por objetivos. O exercício físico, por exemplo, é um componente importante no manejo dessa condição, ajudando na melhora da mobilidade, na redução do risco de complicações e também na manutenção da saúde cardiovascular. Treinos de força e de baixo impacto são recomendados, devendo ser adaptados para cada pessoa, seguindo recomendações de um profissional capacitado. E sobre a intervenção cirúrgica, deve ser uma decisão entre equipe médica e paciente, mas tendo sempre o entendimento claro que a prioridade é a melhora funcional. Além disso, a gente não pode ignorar também o impacto na qualidade de vida que o lipedema traz.
Dor crônica, fadiga, limitação funcional, impacto psicológico são comuns e precisam ser considerados no tratamento. Apesar do lipedema ser uma condição bastante prevalente e datada na literatura há algum tempo, as evidências quanto ao seu manejo, principalmente do ponto de vista nutricional, ainda são incipientes. A nutrição ela pode ter um papel importante no tratamento do lipedema, mas nunca de forma isolada, sempre associada ao tratamento multiprofissional. Se esse episódio foi útil, curte e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Não esquece de já nos seguir no Instagram e nos acompanhar no YouTube e no Spotify. Até a próxima!